Está no ar mais um programa da TV Comunitária do Rio, canal 6 da NET. Agradecemos aos telespectadores que nos acompanham aqui na NET e aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais, porque esse programa fica disponível no YouTube e no Facebook da TV. Hoje nós vamos conversar, debater, analisar a Revolução de 30. A Revolução de 30, dia 3 de outubro, completa 90 anos, e um episódio que, na nossa opinião, e de um especialista de primeira que está aqui conosco, foi um evento que mudou, obviamente, a história do Brasil. Eu falo do jornalista José Augusto Ribeiro, autor do livro A Era Vargas. E, para dar início, eu já engato a primeira pergunta. José Augusto, primeiro, obrigado pela sua presença aqui na TV Comunitária mais uma vez. José Augusto Ribeiro é um colunista, um articulista permanente da TV Comunitária, fazendo todas as segundas-feiras um comentário sobre a realidade mundial. E eu queria fazer a primeira pergunta. José Augusto, o que fez Getúlio Vargas nos primeiros anos da Revolução para demonstrar que aquele movimento era sério e era efetivamente uma revolução para mudar as coisas no país? Obrigado pela sua presença aqui conosco. Moisés, quem agradece sou eu, né? Pela oportunidade de discutir a Revolução de 30, exatamente no momento em que ela completa 90 anos de sua explosão, e no momento em que as suas realizações estão ameaçadas como nunca. O Getúlio, para você ter uma ideia, já no primeiro mês do governo provisório, que foi instalado no dia 4 de novembro de 1930, a Revolução começou em 3 de outubro, venceu em 24 dias, e já no dia 4 de novembro, o Getúlio tomava posse. No mês de novembro, ele anunciou, adotou 3 medidas importantíssimas. Ele criou o Ministério da Educação no dia 14, 10 dias depois de tomar posse. No dia 18, ele assinou o decreto que criava a Ordem dos Advogados do Brasil. E no dia 26, ele criou o Ministério do Trabalho. A importância dessas 3 medidas no primeiro mês do governo provisório da Revolução de 30 foi a seguinte: na questão da educação, tinha sido abandonada no Império, em primeiro lugar, porque o Império era escravagista, só aboliu a escravidão no penúltimo ano de sua duração, então não se cogitava de educação básica, embora tivessem sido criadas algumas faculdades, direito, medicina, creio também engenharia. Mas a criação do Ministério da Educação resultou no seguinte: num período de tempo em que a população do Brasil cresceu 1/3, as matrículas escolares cresceram 3 vezes, ou seja, muita gente que não tinha muita criança que não tinha nenhuma oportunidade passou a ter oportunidade. O Brasil começou a se alfabetizar, né? Em 10 anos do início do governo provisório, as escolas primárias cresceram mais de 50% em todo o Brasil. Os estudantes por 1.000 habitantes cresceram 60%. As matrículas nas escolas de primária, de primeiro grau, cresceram 75%. E os alunos no ensino secundário tiveram um crescimento ainda maior, cresceram 150%. Isso já demonstra o alcance daquela revolução, que foi uma revolução verdadeira. O terceiro decreto que o Getúlio assinou no primeiro mês de governo foi de criação do Ministério do Trabalho. Porque antes dele, o presidente anterior, Washington Luiz, dizia que no Brasil a chamada questão social era a casa de polícia. O Getúlio, na campanha eleitoral, contestou isso. E uma de suas primeiras decisões foi criar o Ministério do Trabalho, que, com o tempo, criou o salário mínimo, que é o maior instrumento de redistribuição de renda que existe na sociedade capitalista, né?
e desenvolveu toda a estrutura de uma proteção legal aos trabalhadores. Mas nesse primeiro mês, ele assinou ainda, no dia 18 de novembro, o decreto que permitiu a criação da Ordem dos Advogados do Brasil. A criação da Ordem já era o objetivo do Instituto dos Advogados, que tinha sido criado no Império em 1840 e pouco, e que o objetivo que nunca tinha sido realizado. No Getúlio, com menos de um mês de governo, assinou o decreto que permitiu a criação da Ordem. Isso aconteceu nas seguintes circunstâncias. Havia uns mais exaltados no grupo dos revolucionários que queriam que o Getúlio fechasse o Supremo Tribunal, ou pelo menos demitisse todos os ministros do Supremo Tribunal, coisa que o golpe de 64 só fez com alguns depois do AI-5. Queriam, então, que o Getúlio ou fechasse o Supremo ou demitisse todos os ministros. O presidente do Instituto dos Advogados, o advogado Levi Carneiro, foi conversar com ele para defender a permanência do Supremo. Ele não só concordou com isso, como assinou o decreto que permitia a criação da Ordem, o que foi o primeiro passo do governo provisório da Revolução para se tornar um governo com um patamar de segurança jurídica que já sinalizava para um futuro de reconstitucionalização, a criação da Ordem dos Advogados. Neste momento que nós falamos aqui, os advogados estão sendo vítimas de uma operação punitiva decretada pelo pessoal da Lava Jato contra os que exercem atividade de defesa de réus dessa mesma Lava Jato. Então, imaginar que há 90 anos atrás, uma das primeiras providências de um governo revolucionário foi criar a Ordem dos Advogados do Brasil, regulamentar a profissão de advogado e garantir esse mínimo de segurança jurídica, significa uma coisa admirável. Foi assim que começou o governo provisório da Revolução de 30. E depois ele foi se prolongando, ele enfrentou resistências, né? Mas aí você pergunta o que você acha necessário. Não estou ouvindo. Não. Desculpa. Muito bem. As inspirações da Revolução de 30, os antecedentes da Revolução de 30, e qual a formação do Getúlio? Dá um panorama para ir para os nossos telespectadores desses antecedentes e das inspirações que levaram esses brasileiros, sob o comando de Getúlio, a realizar essa revolução que está completando agora, dia 3 de outubro, 90 anos. O Moisés Getúlio se formou em Direito, né? E já estudando de Direito, quando ele tinha 24 anos, ele foi escolhido pelos colegas para fazer o discurso de saudação ao presidente eleito Afonso Pena, que visitaria Porto Alegre. Nesse discurso, ele tocou numa questão que era praticamente desconhecida, que era praticamente ignorada, e que só entrou na agenda do debate econômico internacional 60 anos depois. Ele protestou nesse discurso contra o que ele chamou a coação da história. Uma coação da história que forçava um país como o Brasil a recomprar industrializados e muito mais caros os produtos de sua própria exportação, que ela vendia cada vez mais baratos. O Brasil exportava muito minério de ferro, de boa qualidade, e importava todos os produtos siderúrgicos elaborados com minério de ferro. O Brasil importava o navio, o Brasil importava a locomotiva, o Brasil importava o trilho, o Brasil importava o automóvel, o Brasil importava a máquina, e chegou a importar, por incrível que pareça, até a enxada com que o seu Jeca Tatu plantava um canteirinho de mandioca para não morrer de fome, né?
Então, quando Getúlio protestou contra essa equação da história, ele estava dizendo implicitamente que o Brasil precisava se industrializar a partir do desenvolvimento de uma indústria siderúrgica própria, para então começar a produzir as máquinas, começar a produzir os trilhos, começar a produzir a locomotiva, de repente começar a produzir os navios. E depois o Brasil chegou a produzir, como produz hoje, até aviões, os aviões da Embraer de ótima qualidade. Então, em 24 anos, em 1906, ele deu intelectualmente a partida no que seria o avanço econômico da Revolução de 30. Quando ele assumiu, o problema econômico mais urgente era do café, que estava em crise por causa da quebra da Bolsa de Nova York, também por causa de uma crise de superprodução. Ele reconheceu que o problema mais urgente era o café. O problema mais importante não era o café. O problema mais importante era implantar a siderurgia, né? E ele já, em 1931, numa visita a Belo Horizonte, na capital de um estado grande produtor de minério de ferro, ele anunciou que daria prioridade a um projeto siderúrgico. E se a iniciativa privada não tivesse condições de encarar esse projeto siderúrgico, o governo encararia. Ele disse isso em 1931. Foi a semente de Volta Redonda que começou a ser construída na virada dos anos 30 para os anos 40, que ficou pronta em 1946, logo depois da derrubada do primeiro governo dele, e que permitiu que o Brasil se transformasse no país que mais crescia no mundo naquela época e fosse hoje uma das 10 maiores potências industriais do mundo. Então, foi outra demonstração, mais estendida no tempo, de que aquela revolução tinha vindo, de fato, para mudar. A inspiração do Getúlio, que ele anunciou nesse discurso em 1906, com 24 anos, vinha naturalmente da muita leitura que ele tinha. E ele, anos depois, contou que a maior influência que ele tinha sofrido não era, como se supunha, a de Augusto Conte, fundador do positivismo, inspirador de toda a geração de Júlio de Castilhos, que fundou o Partido Republicano Rio-Grandense, fez a campanha da República, fez a campanha da abolição e foi o partido ao qual o Getúlio pertenceu, porque o pai dele, o general Manuel Nascimento Vargas, foi o fundador desse partido lá em São Borja. O Getúlio disse que, mais que a influência do Augusto Conte, ele sofreu a influência do conde Henri de Saint-Simon, precursor de todas as escolas socialistas europeias do século XIX, até da escola marxista, né? O Augusto Conte, na juventude, ainda era estudante, foi secretário do conde Saint-Simon e foi também influenciado por ele. Então, a grande influência do Getúlio foi esse fundador do socialismo pioneiro, que foi o conde Henri de Saint-Simon. Com essa cabeça, com esse DNA intelectual, a gente pode imaginar o que o Getúlio pensava, as referências que ele tinha para juntar as coisas e calcular qual devia ser o futuro do Brasil. O futuro que está aí hoje, tão ameaçado se sentem os adversários dele pelas conquistas que ele começou a realizar há 90 anos atrás com a Revolução de 30. Zé Augusto, falando de ameaça, a Revolução, como você disse, começou a transformar o Brasil fortemente. E, obviamente, tirou do poder as forças que comandavam o país. Quais foram as reações que ocorreram depois da vitória da Revolução e como isso se deu? Quais foram as contradições geradas a partir da tomada do poder pelos revolucionários e que episódios se seguiram a essa consolidação inicial da Revolução? O Moisés, em São Paulo,
as elites econômicas e políticas entenderam que a Revolução de 30 era uma revolução contra São Paulo, que não era. Né? Era uma revolução contra as oligarquias que tinham dominado toda a Primeira República, né? Que, por exemplo, ignoraram a abolição da escravatura, não criaram as menores condições para que os ex-escravos libertados e os próprios trabalhadores livres tivessem algum progresso, alguma melhoria de vida, né? E até, como é que vamos dizer, até tiraram todo e qualquer direito que esses escravos poderiam ter, porque na Constituição de 1891, da Primeira República, proibiram o voto analfabeto, que era permitido no Império. Né? Então, lá em São Paulo, as elites, vai só as elites, o povão não, as elites entenderam que a Revolução era contra São Paulo. Então, a pretexto de que o governo provisório teve que nomear interventores em São Paulo para assumir o governo local, né, desencadearam aquilo que foi chamado a Revolução Constitucionalista de 1932, Revolução de julho de 32. Que primeiro não foi revolução, foi, na verdade, uma contra-revolução para anular os avanços produzidos pela verdadeira revolução, a Revolução de 30. E também não foi constitucionalista porque ela pedia a eleição de uma constituinte para reconstitucionalizar o Brasil, e essa eleição já estava convocada pelo Getúlio no Código Eleitoral de fevereiro de 32. A Revolução de São Paulo foi em julho de 32. Aí houve uma mobilização por meio da mídia, das universidades, das escolas secundárias particulares, né? Mas houve uma mobilização que só atingiu da classe média para cima. O povão não só não foi atingido, como o povão foi excluído daquele movimento. Né? Isso ficou provado, e está contado nas memórias do filho do Getúlio, o Lutero Vargas, que lutou na divisa de Minas com São Paulo, em favor, claro, do governo provisório de Getúlio. Né? Era uma região em que operavam forças comandadas pelo general Dutra, futuro ministro da Guerra. O que o pessoal das tropas do Dutra notava, e o Lutero também notou, e ele viu isso. Lá do lado de São Paulo, os soldados que eram de classe média alta para cima, eram estudantes universitários e tal, não tinha povão ali no meio, jogavam granadas para o lado legalista, o lado do governo provisório. E as granadas não explodiam. Aí eles perguntaram por que tantas granadas não explodem. E foram olhar, abriam as granadas, dentro da granada não tinha nenhum explosivo, tinha areia. Ou seja, os operários que estavam excluídos da tal revolução constitucionalista, né, continuavam trabalhando nas fábricas. E nas fábricas eles sabotavam as granadas porque sabiam que aquele movimento armado era para derrubar um governo que estava dando direitos aos trabalhadores, que tinha criado já a carteira profissional, estava criando a justiça do trabalho, logo criaria o salário mínimo. Então, os operários confinados nas fábricas e reprimidos em qualquer tentativa de ação do seu movimento sindical, os operários nas fábricas sabotavam o esforço de guerra das elites e punham areia dentro das granadas com que pretendiam derrubar o governo provisório. Foi desse nível o tipo de resistência. Agora, para ter ideia do tipo de mentalidade que predominava nessas elites, quando Getúlio assinou um decreto que concedia um direito de férias aos trabalhadores, férias anuais aos trabalhadores, a Associação Comercial de São Paulo, que era a entidade representativa dos empregadores, publicou um documento em todos os jornais no qual ela advertia o governo que aquilo era um perigo. Conceder férias ao trabalhador era um perigo. E explicava por quê. Segundo ela, né, esses operários, com essas férias, não vão ter o que fazer,
vão se entupir de cachaça e vão sair por aí matando uns aos outros. Isso foi publicado no Jornal de São Paulo, um documento assinado pela Associação Comercial que representava os empregadores. Então, você tem uma ideia do que foram essas reações ao governo do Getúlio, que não fez nenhuma revolução contra São Paulo, nem um governo provisório contra São Paulo, tanto que salvou a economia cafeeira de São Paulo. O Getúlio fez um governo contra as oligarquias que negavam todo e qualquer direito aos trabalhadores. Agora, José Augusto, essa reação é a reação das oligarquias, mas houve também setores que reagiram à Revolução, provavelmente porque desejavam ou achavam que estava em condições de fazer um governo mais transformador do que Getúlio poderia fazer e tal. Essa conduzida pelo Partido Comunista, né? Como é que foi essa tentativa de derrubada do governo e também as atitudes dos integralistas? O Moisés, depois da tal Revolução de 32, foram realizadas as eleições para a Constituinte. A Constituinte se reuniu, foi instalada no dia 15 de novembro de 1933, e em julho de 1934 ela votou a nova Constituição e elegeu Getúlio presidente da República. Mas em 1935, em novembro de 1935, a Aliança Nacional Libertadora, que era uma entidade que agrupava várias forças de esquerda, diferentes forças de esquerda, mas sofria influência maior e o poder de decisão do Partido Comunista, ela desencadeou um levante armado que ficou conhecido como a Intentona Comunista, querendo, como você disse, avanços ainda maiores que o Brasil, na opinião do Getúlio, ainda não comportava. Ele tinha avançado tudo que podia avançar. E foi muito estranho esse levante, porque ele foi aprovado pela Internacional Comunista, né, que se reunia em Moscou e era controlada pelo Stalin, que era o secretário-geral do Partido Comunista Soviético e era, acredito, na época, era também primeiro-ministro da União Soviética. Naquela época, no mundo inteiro, os partidos comunistas seguiam a política das frentes amplas. Fizeram isso na França, fizeram na Espanha, fizeram em outros países. Se aliavam a outros partidos de esquerda, até partidos que não eram de esquerda, mas eram progressistas, e instalavam governos populares, governo de frente popular, para produzir avanços sociais, às vezes modestos, mas que eram significativos. De repente, um país como o Brasil, que ainda estava começando a se industrializar, é um país agrário, atrasado, inventam uma rebelião popular para instaurar um governo comunista, talvez um governo soviético. Né? Nunca essa história foi bem explicada, porque o Partido Comunista nunca admitiu fazer a autocrítica desse levante. Mas aí o que aconteceu? Uma rebelião armada contra um governo constitucional, né? Uma rebelião armada. O Congresso decretou primeiro o estado de sítio e depois emendou a Constituição para criar o estado de guerra, que era muito mais rigoroso. E quem, de fato, assumiu os poderes efetivos de governo, né, subtraindo os poderes do Getúlio, foram as Forças Armadas, né, os comandos militares, né, que fizeram todas aquelas prisões, coisa e tal. Então, esse levante, né, depois do estado de guerra e a entrega do poder às Forças Armadas, com Getúlio como presidente nominal, que tentava, pouco a pouco, recuperar os seus poderes, né, isso rasgou aquela Constituição, acabou com ela. Então, era inevitável
que dali em diante ela passasse a figurar apenas como uma ficção. Então, com base nessa ficção e na vigência do estado de guerra, foram convocadas eleições presidenciais para 1938, né? Ao mesmo tempo que fermentavam movimentos golpistas de toda a ordem. A esquerda estava esmagada, toda a esquerda, não só a comunista, toda a esquerda, né? Mas os integralistas cresceram muito em função do levante comunista, né? Muita gente no Exército e na Marinha aderiu ao integralismo, que se filiava ao fascismo Mussolini e, de certa maneira, ao próprio nazismo do Hitler, passaram a apoiar o integralismo porque era uma barreira contra o comunismo. Então, no fim de 1937, embora houvesse uma eleição marcada, a situação real do país é a seguinte: ia haver um golpe contra o Getúlio ou um golpe com o Getúlio, né? E um golpe sem o Getúlio. Ele se antecipou para evitar um golpe de extrema-direita que perfilaria o Brasil, com certeza, ao eixo liderado pela Alemanha e pela Itália. O eixo era visto, tanto quanto o integralismo, como uma barreira contra o comunismo soviético, né? Contra a invasão da Europa, a ocupação da Europa, por uma guerra que desse vitórias aos soviéticos. O Getúlio, então, se antecipou e deu o golpe do Estado Novo. Golpe que, no começo, iludiu os integralistas, iludiu Hitler, iludiu Mussolini, que achavam que o Estado Novo iria se aliar ao eixo ítalo-germânico, né? Mas isso não aconteceu. Quem percebeu direito o que estava acontecendo foi o Roosevelt, né? E o subsecretário de Estado dos Estados Unidos, Sumner Welles, que era o ministro do exterior, de fato, do Roosevelt, para os assuntos da América Latina, Sumner Welles declarou o seguinte: olha, agora, com o Estado Novo, nós temos certeza que, sob a presidência e a liderança de Getúlio Vargas, o Brasil vai ficar conosco, o Brasil vai ficar com os Estados Unidos contra o Hitler. E, de fato, logo em 1938, houve um levante integralista para derrubar o Getúlio, derrubar e matar o Getúlio, né? Foi derrotado, né? Alguns alemães ligados à embaixada alemã estavam envolvidos, foram presos, naturalmente, e o embaixador da Alemanha começou a fazer uma campanha na imprensa alemã contra o governo brasileiro, né? Inclusive, ao decretar o Estado Novo, o Getúlio tinha fechado também um partido nazista que funcionava legalmente no Brasil, protegido pela legislação votada pelo Congresso e registrado pela Justiça Eleitoral. Havia um partido nazista cujo presidente era nada menos que o adido cultural da embaixada alemã, chamado Hans Manning von Kossel. O Getúlio fechou o partido nazista, fechou o partido integralista e fechou os outros partidos, né? Então, o embaixador da Alemanha, Karl Ritter, desencadeou uma campanha violenta contra o Brasil na imprensa alemã, na imprensa europeia, influenciada pela extrema-direita, para desestabilizar o governo brasileiro, né? O Getúlio expulsou o embaixador alemão em 1938. O primeiro chefe de governo nas três Américas que brigou contra o Hitler em 1938. O Roosevelt tinha relações frias, né? Mas nunca o Roosevelt expulsou um embaixador alemão. E além disso, hein, Zé Augusto? E além disso, tinham forças econômicas poderosas dentro dos Estados Unidos que apoiavam o nazismo abertamente, né? E também não se fez nada, né? Sim, havia empresa petrolífera americana colaborando secretamente com o Hitler. Até, às vezes nem não precisasse secretamente. Forneciam petróleo ao Hitler para atuar na Guerra Civil Espanhola, que foi uma guerra
na verdade, controlada por ele, né? Aviões da empresa alemã que operava no Brasil, da empresa italiana, a alemã chamava Condor Syndicat, e a italiana chamava LATI, linha aérea italo-brasileira, uma coisa assim. Essas empresas aéreas transmitiam informações sobre o litoral brasileiro para as embaixadas da Itália e da Alemanha, né? Então, o Getúlio já estava em guerra com o nazismo em 1938, né? Agora, uma empresa alemã, a Krupp, se ofereceu para construir a siderúrgica aqui no Brasil depois da guerra. Isso ele negociou, né? Era uma negociação comercial, não era uma negociação política, mas negociou isso até para assustar um pouco os americanos, né, que estavam contra. O Roosevelt queria ajudar o que seria o projeto de Volta Redonda. O Roosevelt queria ajudar, mas a oposição ao Roosevelt era muito grande. Então, Getúlio, negociando com a Krupp, deu armas ao Roosevelt para convencer a imprensa americana, que era muito conservadora, que tinha que apoiar o projeto brasileiro de Volta Redonda para que esse projeto não fosse negociado com a Krupp depois da guerra, né? Então, essa ambiguidade, né, apenas aparente, ambiguidade aparente, porque negociação política com a Alemanha, o Getúlio não fez. Fez negociação política com os Estados Unidos. E quando a guerra começou, em setembro de 1939, ele já estava negociando com o Roosevelt a cessão das bases aéreas do Nordeste brasileiro. Na primeira semana de 1939, mal tinha começado a guerra com a invasão da Polônia, a filha do Getúlio, dona Alzira Vargas, chegou a Nova York com o marido, o futuro embaixador Hernando Amaral Peixoto, e recebeu um recado para irem a Washington conversar com o Roosevelt. E foram conversar com o Roosevelt tinha lá na sala dele, no famoso escritório oval, o Oval Office da Casa Branca, tinha um mapa mundi em que aparecia em destaque a distância entre Natal, no Rio Grande do Norte, e Dakar, do outro lado do Oceano Atlântico, no Senegal, então francês. E o Roosevelt mostrou ali com a régua, né? Olha, essa é a menor distância entre o continente americano e o conjunto formado pela África, pela Europa e pela Ásia. Ele sabia que a guerra, então, europeia, ia transbordar, ia atingir o mundo inteiro. Ia chegar um momento em que a única maneira dos Estados Unidos mandarem tropas para a Europa, ou ajuda à Inglaterra, seria por essa rota aérea Natal-Dakar, do Nordeste do Brasil ao litoral do Senegal, na África Francesa. Quer dizer, já em setembro de 1939, essas bases estavam sendo negociadas a partir da visita de Alzira Vargas e da Amaral Peixoto ao Roosevelt e Washington. E, nesse momento, os Estados Unidos estavam neutros e até pediram para o Brasil e outros países americanos ficarem neutros, porque o Roosevelt não tinha condições de tomar partido, naquele início da guerra, tomar partido contra Hitler. O Congresso não aprovaria, a imprensa muito menos. Então, o jeito era ficar neutro, e ele pediu para o Brasil ficar neutro, para os outros países americanos ficarem neutros, mas já, em segredo, negociavam as bases aéreas americanas, que foram cedidas aos Estados Unidos e foram chamadas de trampolim da vitória, porque era por elas, a partir da base de Natal, também da base do Recife e outras por ali, que o esforço de guerra norte-americano foi transportado primeiro para a África, da África para a Europa, para derrotar o Hitler. Então, e quem paga o pato é o Getúlio, né? O Getúlio é que caminhava para o fascismo, ou o Getúlio é que estava pendências nazistas e tal, e você viu aí, contou muito bem, que nos Estados Unidos ele ficou, inclusive,
Getúlio se chocou muito primeiro, enfrentou primeiro os nazistas do que os próprios Estados Unidos, etc., para ver como é que é necessário a gente ouvi-lo esclarecer todas essas informações para que os incautos não vendam essa ideia que eles propagam por aí. E eu queria falar para você que está nos assistindo, telespectador da TV Comunitária, que a TV Comunitária precisa do seu apoio. Certo? A TV Comunitária não faz publicidade comercial, é até proibido por lei, não vende produtos, proibida a publicidade comercial do varejo, e a gente precisa do seu apoio. Então, está aí na tela, você acessar benfeitoria.com/TV Comunitária Rio, tudo junto, e fazer uma assinatura. Tem de todos os valores. A gente está divulgando R$20. R$20 é menos de R$1 por dia. Eu acho que muita gente pode colaborar e para a gente é muito importante. Nós estamos aqui entrevistando José Augusto Ribeiro, o autor do livro que tem 3 volumes, A Era Vargas, que é o melhor livro, sem sombra de dúvida, sobre o período do maior presidente desse país, que é Getúlio Vargas, que construiu as bases desse país que quase chegou a ser a quinta economia do mundo. Estava nas portas, quando houve a reação aí que nós conhecemos, mas isso é um outro assunto. Eu queria chamar novamente o Zé Augusto Ribeiro para a gente falar sobre o seguinte: essas reações que você citou contra Getúlio e tal, contra a Revolução, a de 32 em São Paulo, a de 35 pelo Partido Comunista e a dos integralistas, não era porque a Revolução não estava fazendo transformações importantes. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o Código Eleitoral de 32, o voto feminino, o voto universal, certo? E que o presidente Getúlio foi aprovado na própria Constituinte de 34, né? Deixando de ser o governo provisório que veio da Revolução, da legitimidade da Revolução, e passou a ser o presidente constitucional. Você podia falar isso para a gente? Moisés, você se referiu tão generosamente ao meu livro, tão simpaticamente. Não é, de maneira nenhuma, o melhor livro. Talvez seja um dos poucos que não é contra Getúlio. Né? Há uma infinidade de livros contra Getúlio, e é até espantoso que tudo isso que eu estou dizendo aqui e que eu pus no livro está documentado, eu não inventei nada. Né? Eu sou apenas um jornalista, um repórter, eu lido com fatos. Né? E tudo isso é documentado. A visita da dona Alzira Vargas ao Roosevelt para conversar sobre as bases do Nordeste brasileiro está na nova edição da biografia do Getúlio, que ela escreveu, chamada Getúlio Vargas, Meu Pai. Né? Essas outras coisas estão todas também publicadas, né? É só procurar, consultar e se informar. Foi o que eu fiz, quer dizer, com o meu aprendizado de repórter. Né? Agora, você me perguntou sobre o Código Eleitoral de 32. Esse código foi importantíssimo, porque antes da Revolução de 30, não havia voto secreto, o voto era aberto. Então, o governo intimidava as pessoas, acabavam votando nos candidatos do governo, ou as pessoas não votavam e os livros eram preenchidos lá por funcionários que cuidavam disso. O Código Eleitoral... É o tal do voto a bico de pena? A bico de pena, voto a bico de pena. O Código Eleitoral instituiu o voto secreto, né? Instituiu a justiça eleitoral, né, para tirar a influência política da condução das eleições. E uma coisa ainda mais importante, o Código Eleitoral 32 concedeu o direito de voto às mulheres, né, que não era muito praticado ao redor do mundo. Para nós termos uma ideia disso, a França, que é um país tão esclarecido, tão admirado, né,
A França só concedeu o voto, só teve o direito de voto às mulheres. Essa expressão concedeu, eu acho completamente imprópria, não foi uma concessão, né? Foi o reconhecimento de um direito que tinha que ter sido reconhecido muito antes. A França só reconheceu o direito de voto à mulher depois da Segunda Guerra Mundial, 1945, 46, por aí. O Brasil reconheceu, graças a Getúlio Vargas, reconheceu o direito de voto à mulher já no Código Eleitoral de 1932. Né? Então, isso confirmou a vocação democrática da Revolução de 30, que já tinha sido caracterizada nos primeiros anos do Getúlio, na criação do Ministério da Educação, criação do Ministério do Trabalho, criação da Ordem dos Advogados. Zé Augusto, agora, vamos entrar num episódio que é muito, ainda, na minha opinião, quando eu falei que o seu é o melhor livro, é porque eu acho mesmo que o seu é o melhor livro, certo? Porque o governo, o movimento que criou todas as bases do Brasil que nós temos, e não é à toa que estamos enfrentando hoje esse movimento todo de desconstrução do Brasil. A gente teve um presidente como o Fernando Henrique Cardoso que declarou que o meu objetivo é acabar com a era Vargas. Ele não conseguiu. Depois, o Temer, certo, veio e tomou várias medidas para destruir conquistas desse período do Brasil. E o novo presidente aí, eleito em 2018, né, o que ele fez? Terminou com o Ministério do Trabalho, que foi o primeiro ministério construído por Getúlio. Então, se um livro repõe a verdade, eu considero que é o melhor. Eu sei que você é humilde, certo? E faz o seu papel aí, eu faço o meu aqui. Você que está nos assistindo, A Era Vargas, 3 volumes, inclusive está para ser lançado novamente, depois o Zé Augusto vai falar isso aí. Todo mundo tem que adquirir, tem que ler, certo? Nós precisamos desses conhecimentos que estão compilados lá, os fatos que ocorreram, o entendimento deles e tal. E José Augusto Ribeiro fez isso melhor do que ninguém, na minha modesta opinião. Claro que eu não sei nada, mas eu afirmo isso. E eu queria que você falasse, então, sobre um episódio que eu acho que esse ainda é muito menos entendido. E, em particular, os progressistas, o pessoal de esquerda, ainda não consegue... eu concordo com Getúlio, mas do segundo governo. Eu concordo com Getúlio, mas não o Getúlio ditador. Eu concordo com Getúlio, mas não o Getúlio do Estado Novo e tal. Então, eu queria que você falasse exatamente por que o Estado Novo, você já falou, as reações todas que tiveram, e haveria golpe com ou sem Getúlio. Então, que fosse com Getúlio para construir o Estado Social que ele construiu e as bases do desenvolvimento. E também essa questão que você afirmou, que é a questão do enfrentamento ao partido nazista. Nós tínhamos um partido nazista no Brasil com um alemão na presidência. Isso é uma coisa de louco. Né? E Getúlio é que pôs fim a isso. Então, quem não entende esse episódio é que ou quer fazer, ou é muito ingênuo, ou realmente e tal. Então, eu queria que você falasse um pouco desse período do Estado Novo, das conquistas que vieram com o Estado Novo, e daquele episódio também que chama muita atenção, que é a questão da esposa alemã do Prestes. Em primeiro lugar, mas você perguntou sobre o livro. De fato, ele está para ser reeditado pelo PDT, pela Fundação Leonel Brizola, Humberto Pasqualini. Né? A ideia é ver se dá para fazer o lançamento dele, se ter o livro pronto no dia 3 de outubro, 90 anos da Revolução de 30. Né? Eu espero que essa edição consiga ir parcialmente para a livraria
né, para ficar mais acessível do que se for distribuído apenas pelo PDT. Mas não sei se vai ser possível ou não. Né? A previsão é de ficar pronto no dia 3 de outubro. Agora, só as outras coisas que você está mencionando, o principal é o caso da Olga Benário. Né? A Olga Benário saiu de Moscou com o Luiz Carlos Prestes como segurança dele. Ela era uma ativista do Partido Comunista Alemão, tinha estado presa na Alemanha pré-hitleriana, estava vivendo na União Soviética e foi escolhida lá pela Internacional Comunista para vir ao Brasil como segurança do Prestes, que embarcou com o propósito de liderar uma revolução armada para derrubar o governo constitucional de Getúlio Vargas. Chegaram aqui, né, se organizaram, entraram em contato com o Partido Comunista do Brasil, entraram em contato com a Aliança Nacional Libertadora, houve um movimento que foi derrotado, né, e em fevereiro de 1936, ela e o Prestes foram presos. Né. Ela foi deportada, ela foi declarada estrangeira inconveniente ao interesse nacional e expulsa do Brasil por um decreto do governo brasileiro. Até hoje se diz que foi uma vingança do Getúlio, que o Getúlio entregou a Olga para os campos de concentração alemães. Em primeiro lugar, a situação da Alemanha naquele momento não era bem essa. Em 1936, houve as Olimpíadas de Berlim, das quais participaram todos os países do mundo. Foi a Olimpíada em que aquele campeão negro americano, Jesse Owens, ganhou lá uma corrida, derrotando um alemão, e o Hitler teve um chilique, caiu fora do estádio para não ter que entregar a medalha para um atleta negro americano. Né? Além de atletas negros americanos, havia atletas negros de vários outros países. E houve até um fato que a história registra. O governo alemão estava querendo se mostrar mais civilizado naquele momento, né? E fez um apelo para que atletas judeus alemães participassem da Olimpíada. As entidades judaicas alemãs se reuniram, houve um grande debate e decidiram participar da Olimpíada, porque era uma maneira de contornar, de criar uma situação melhor para todos os judeus alemães. Então, participaram da Olimpíada de Berlim, essa Olimpíada em que o Hitler não foi entregar a medalha ao atleta negro americano Jesse Owens. Então, essa é a situação da Alemanha. Mas o governo brasileiro não podia ignorar que aquilo era uma ditadura de extrema-direita. Agora, o que aconteceu é que as prisões de todos os envolvidos no levante do Partido Comunista, os casos menos graves o Getúlio vai conseguindo. Né? Ainda não, ele não tinha decretado Estado Novo, ele não tinha recuperado todos os poderes dele, ele foi conseguindo libertar uns e outros, especialmente aqueles que estavam presos por engano, por equívoco ou por injustiça. Ele conseguiu a liberdade, por exemplo, do Graciliano Ramos, o grande escritor, a quem, em seguida, ele deu um bom emprego no Ministério da Educação para o Graciliano ter meios de continuar sustentando sua família e escrever os seus livros maravilhosos, inclusive Memórias do Cárcere, em que ele conta a sua experiência de prisão depois do levante comunista. Ele conseguiu libertar 3 professores da Alzira, que era estudante de Direito, né? Conseguiu libertar outras pessoas. Né? Então, sempre que dava, ele tentava soltar um preso cuja soltura ele pudesse justificar perante as autoridades militares. Naturalmente, não deu para soltar o Prestes, não tinha como. E no caso da Olga, houve uma imprudência de um advogado dela, que impetrou um habeas corpus no Supremo Tribunal, pedindo
para ela não ser expulsa do Brasil. O pedido era específico. Era para a Olga ser sentenciada e cumprir pena no Brasil, não ser expulsa. Esse pedido de habeas corpus foi rejeitado pela unanimidade do Supremo Tribunal. Pela unanimidade do Supremo Tribunal. O que é que o governo podia fazer diante disso? Uma decisão unânime do Supremo e ainda a decisão do Poder Militar. A Olga, então, foi expulsa. Né? É isso que, não digo que explique totalmente, né? Foi um episódio lamentável, né? Ela ter sido expulsa do Brasil. Era melhor... Mas, Augusto, também tem a questão de que essas forças que fazem essa crítica sem analisar esse contexto que você está dizendo, que é o seguinte, a composição do governo era uma composição que tinha setores conservadores na composição, não é isso? E que os setores de esquerda, o Prestes, na Revolução, não quis ser o chefe militar. Então, abdicou de um papel que poderia dar um outro equilíbrio que, no caso desse aí, obviamente, evitaria certamente esse episódio, etc. E, segundo, o Prestes também não quis casar com ela, não tem essa questão? Sim. Que poderia evitar também. Então, por que é só o Getúlio que é o responsável? Sim. Tanto o Getúlio enfrentava grande resistência dentro do próprio governo, nas suas armadas, que elas tomaram conta do poder em função do estado de guerra, decretado pelo Congresso, e ele teve que partir para o Estado Novo para evitar um golpe de extrema-direita que alinharia o Brasil com o eixo da Alemanha e da Itália. E houve também, você está mencionando agora, essa hipótese, um dos advogados, não sei se da Olga ou do Prestes, sugeriu que eles se casassem. E o Prestes teve uma reação que eu não entendo. Como é que um líder revolucionário pôde ter uma reação tão pequeno-burguesa? Né? Ele respondeu, não dá para eu casar com a Olga, porque a Olga já é casada na Alemanha. Aí o advogado disse, ninguém no Brasil está sabendo disso, não vai aparecer documento nenhum, você casa com ela não pode ser expulsa, ela casada com um brasileiro. Mas ele achou que não podia, ou essa história... eu conto, mas com a ressalva de que não está bem documentada. Ela me foi contada pelo advogado Orfeu Salles, que trabalhava no Palácio do Catete naquela época. Ele morreu anos atrás, com mais de 90 anos, quase 100 anos de idade. O Orfeu trabalhava naquela época no Palácio do Catete, respondendo a correspondência que era dirigida ao Getúlio. Então, essa história do casamento, ele soube lá dentro do Palácio do Catete. Né? Não sei se existe alguma documentação. Cartas que têm sido publicadas recentemente não sei se da Olga ou da filha dela, Anita Leocádia, parece que dizem que ela ou pessoa da família tentaram achar alguma certidão de casamento. Seria de um casamento com o Prestes. Mas a informação que eu tenho é que ela não casou com o Prestes. Né? E se ela tivesse casado com o Prestes, como é que... por que a dificuldade de conseguir aquela certidão? Para eles se casarem, ele estava preso numa prisão, ela estava presa numa outra prisão, teriam que estar juntos, ou pelo menos casar com procuração, haveria alguma coisa escrita formalizando o casamento. Então, existe essa hipótese de ele ter essa reação pequeno-burguesa, de não querer casar com ela, porque ela já teria sido casada, ela seria casada na Alemanha e ele não achava correto ele casar de novo. Eu acho que, se houvesse a possibilidade, devia casar, ainda que ela tivesse casado 5 vezes antes na Alemanha ou na União Soviética. Claro, o casamento aí era político, independente disso. Além de tudo, eles viviam juntos, então realmente não tem sentido. Agora, José Augusto, nós estamos caminhando para o finalmente aqui desse programa, e então eu queria que você desse as últimas... claro que a Revolução Triste nós temos que tratar numa série de episódios, nós até já debatemos isso, e estamos nesse programa exatamente mostrando como é importante
a discussão. Então, eu queria que você falasse, para a gente encerrar, qual a importância de entender, de aprofundar, de ter conhecimento dos fatos sobre a Revolução de 30. 2 minutos para a gente encerrar. A Revolução de 30, que estava completando 90 anos, pertence naturalmente ao nosso passado. Mas ela foi tão importante na construção do Brasil contemporâneo, na construção daquilo que o Brasil é, podia ter sido a quinta economia do mundo e caiu, mas pelo menos é uma das 10 maiores economias do mundo, construída pela Revolução de 30. Né? Então, se você olhar de um lado para o esforço que fazem para ir destruindo os avanços produzidos por Getúlio Vargas pela Revolução de 30, você vê que o primeiro ato do Bolsonaro, ao tomar posse, foi reorganizar o governo com uma medida provisória em que ele simplesmente extinguiu o Ministério do Trabalho. Né? Está fazendo tudo para sabotar o salário mínimo, né? Que foi... estava já prometido pelo Getúlio na campanha da Aliança Liberal, né? Estava entre os objetivos do Ministério do Trabalho, ele só pôde decretar o primeiro salário mínimo, por causa da resistência que enfrentou, né? Em 1940. Então, nós temos os 90 anos da Revolução de 30 e temos os 80 anos do salário mínimo, que, em períodos recentes, o salário mínimo foi o maior instrumento de redistribuição de renda no Brasil. A melhor coisa feita pelos governos da era Lula foi reajustar o salário mínimo acima da inflação. Isso redistribuiu renda, tirou pelo menos 30 milhões de pessoas da miséria. Né? Então, o empenho que fazem em destruir a Revolução de 30 mostra como ela foi importante. Então, o que eu digo sempre, e peço licença para repetir agora, a Revolução de 30 não está apenas no nosso passado. A Revolução de 30 está também no nosso futuro. Muito bem, José Augusto. Muito bem. Estamos encerrando esse programa. Ouvimos aqui o José Augusto Ribeiro, autor do livro A Era Vargas, que são 3 volumes, e estamos acertando com o José Augusto para a gente gravar outros episódios aqui da Era Vargas em vídeo, falando exatamente desse período histórico importante que foi a presença de Getúlio Vargas no cenário político brasileiro e a construção do Brasil, porque Getúlio é o construtor do Brasil. Obrigado, você que está nos acompanhando. Sim, Zé Augusto, quer falar? Não, só fazer sinal. Só fazer o sinal. Tá certo. Obrigado, José Augusto. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui, os telespectadores do Canal 6. Vamos apoiar a TV Comunitária, ok, pessoal? É muito importante isso para que a gente possa manter essa programação. Aí benfeitoria.com/TV Comunitária Rio, tudo junto. Vá lá e faça a sua assinatura. Até um próximo programa da TV Comunitária do Rio, Canal 6 da NET. Fica aí na tela, Augusto, para a gente encerrar.